Semântica. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Saltar para a navegação, saltar para a pesquisa. Esta página cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável poderá ser removido. Encontre fontes: Google, Notícias, Livros e Acadêmico, agosto de 2018. Desambiguei.sv nota, para outros significados, veja semântica, desambiguação. Gramática. Classificação. Comunicação. Fonética. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. Semântica. Etimologia. Estilística. Literatura. Tipos. Descritiva. Gerativa. Formal. Funcional. Normativa. Transformacional. Universal. Implícita. Contrastiva. Reflexiva. Histórica. Artigos relacionados. Gramática. Linguística. Lexicologia. Retórica. Língua. Rede semântica em língua portuguesa. Semântica, do grego, semantica, plural neutro de semantikos, derivado de sema, sinal, é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significantes, tais como palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam, a sua denotação. A semântica linguística estuda o significado usado por seres humanos para se expressar através da linguagem. Outras formas de semântica incluem a semântica nas linguagens de programação, lógica formal, e semiótica. A semântica contrapõe-se com frequência à sintaxe, caso em que a primeira se ocupa do que algo significa, enquanto a segunda se debruça sobre as estruturas ou padrões formais do modo como esse algo é expresso, por exemplo, as relações entre predicados e seus argumentos. Dependendo da concepção de significado das palavras, leva em consideração. Sinonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos. Exemplos: cômico, engraçado / débil, fraco, frágil / distante, afastado, remoto. Antonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, contrários, isto é, os antônimos. Exemplos: economizar, gastar / bem, mal / bom, ruim. Homonímia é a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, possuem a mesma estrutura fonológica, ou seja, os homônimos. As homônimas podem ser homógrafas, palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Exemplos: gosto, substantivo, gosto / primeira pessoa singular presente indicativo do verbo gostar, / sua, pronome, de você, de si, sua, verbo, de suar. Homófonas, palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Exemplos: cela, substantivo, cela, verbo, / sessão, substantivo, sessão, substantivo, / cerrar, verbo, cerrar, verbo, / concerto, substantivo, concerto, primeira pessoa singular presente indicativo do verbo concertar. Perfeitas, palavras iguais na pronúncia e na escrita. Exemplos: cura, verbo, cura, substantivo,
barra verão, verbo, verão, substantivo, barra cedo, verbo, cedo, advérbio. Paronímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, isto é, os parônimos, exemplos, cavaleiro, cavalheiro barra absolver, absorver barra comprimento, comprimento barra aura, atmosfera, áurea, dourada, barra conjectura, suposição, conjuntura, situação decorrente dos acontecimentos, barra discriminar, desculpabilizar, discriminar, diferenciar, barra desfolhar, tirar ou perder as folhas, folhear, passar as folhas de uma publicação, barra despercebido, não notado, desapercebido, desacautelado, barra geminada, duplicada, germinada, que germinou, barra mugir, soltar mugidos, mungir, ordenhar, barra percursor, que percorre, precursor, que antecipa os outros, barra sobrescrever, endereçar, subscrever, aprovar, assinar, barra veicular, transmitir, vincular, ligar, barra descrição, descrição barra unicolor, unicolor. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados. Exemplos: ele ocupa um alto posto na empresa. Barra abasteci meu carro no posto da esquina. Barra os convites eram de graça. Barra os fiéis agradecem a graça recebida. Homonímia, identidade fonética entre formas de significados e origem completamente distintos. Exemplos: são, presente do verbo ser, são, santo. Hiperônimo é uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico de outra, mas com o sentido mais abrangente, podendo ter várias possibilidades para um único hipônimo. Por exemplo, a palavra flor está associada a todos os tipos de flores, rosa, dália, violeta, etc. Hipônimo tem sentido mais restrito que os hiperônimos, ou seja, hipônimo é um vocábulo mais específico. Por exemplo, observar, examinar, olhar, enxergar são hipônimos de ver. Hiperônimo e hipônimo são dois termos usados pela semântica moderna. São elementos importantes na coesão do texto, evitando repetições através da retomada de ideias anteriores. Conotação e denotação. Conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Exemplos: você tem um coração de pedra. Denotação é o uso da palavra com o seu sentido original. Exemplos: pedra é um corpo duro e sólido, da natureza das rochas. A construção de um muro de pedras.